Meu entrevistado é o economista Hugo Penteado, um especialista em investimentos em ecologia. Terminamos o bloco anterior com você fazendo uma pergunta que não ficou respondida. Ou já intuímos a resposta, mas por favor, diga lá. Você perguntou por que existe tamanha demanda. Isso, por energia. A gente, em primeiro lugar, porque desperdiça demais. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, porque a gente coloca ênfase em soluções que, do ponto de vista ecológico, elas não são soluções ótimas. Por exemplo, a Unicamp já fez estudos mostrando que se a gente atualizar as linhas de transmissão de energia no Brasil, aumenta a oferta de energia no Brasil em 20%, sei lá quantos por cento. Se eu pegar e atualizar os geradores de energia das usinas hidrelétricas já existentes, também aumentaria em mais 20%, 30%. Tem estudos na Unicamp que mostram isso, assim, aumentaria a oferta de energia com simples atualização tecnológica em não sei quantos por cento, o que tornaria desnecessário novas represas. Mas o ponto principal não dá para manter um crescimento de demanda por energia e matéria infinitamente. Por quê? Em primeiro lugar, o ser humano não produz nada. O ser humano não produz nem matéria, não produz nem energia. Essa é uma lei da física básica. Então, se o ser humano não produz nem matéria e nem energia, e ela está dada, eu tenho uma limitação. Então, eu não posso exercer uma demanda crescente, exponencialmente crescente, sobre matéria e sobre energia, porque eu vou estar sempre causando problemas. Esse desequilíbrio. Vai causar o desequilíbrio. E os economistas, no modelo deles, eles acreditam que o ser humano é capaz de produzir matéria e é capaz de produzir energia. Só que os físicos caem de costas. Assim, não, o ser humano não produz nada, tudo vem da natureza. Ou seja, o resumo se nós não produzimos nem matéria e nem energia, e tudo é matéria e energia, tudo vem da natureza. Nós só consumimos. Nós só consumimos. Então nós temos que negociar, nós temos que redimensionar. Ter mecanismos de compensação. Exatamente. E, além disso tudo, a gente tem que começar a se questionar qual é a finalidade do nosso modelo. O nosso modelo é ter uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais justa. E é esse o objetivo. E isso que a gente tem que começar a mensurar também. Hugo, a questão da energia ainda. O presidente Lula viaja o mundo falando do biodiesel. É uma alternativa viável? Olha, o que precisa ser entendido em relação a essa matéria de mudança de matriz energética, que é simplesmente sair da dependência de combustíveis fósseis para outras alternativas, é preciso entender que o mix que as pessoas estão começando a discutir, que inclui inclusive a energia nuclear, porque ela é carbono neutra, né? Ela tem um risco muito grande dos resíduos, mas o risco do aquecimento global é tão maior que o risco do resíduo que alguns cientistas advogam a tese de que ela teria que ser utilizada como um paliativo. É isso que as pessoas precisam entender. Esse mix de combustíveis que sejam mais amigáveis à questão do clima, não é porque eu tenho a solução, é porque falta a solução. Eu não tenho uma solução de produção de energia em larga escala que seja completamente neutra para o planeta. A produção de energia a partir do hidrogênio ela é super difícil e ela ainda é dependente de combustíveis fósseis, porque eu não consigo extrair energia do hidrogênio sem a interferência de outros elementos. Então, na verdade, é falta da solução, é um paliativo, é isso que as pessoas precisam entender. O que a gente sabe de biocombustíveis em vários estudos é que eles colocam uma pressão, sim, sobre o desmatamento e o transporte. A gente tem que lembrar que o transporte é responsável por 80% da emissão dos gases do efeito estufa. Esse biocombustível vai requerer um transporte enorme desses materiais. Isso tem que ser colocado na equação. Então, o desmatamento, o transporte, então, não é uma resposta simples. Por incrível que pareça, nós não temos ainda uma solução que realmente seja robusta. E você continua otimista? Eu continuo aqui falando com um cara otimista, é isso ou não? Bom, mas não podemos perder o otimismo. Eu tenho que fazer essa pergunta também, duas. A soja é considerada no Brasil uma grande vilã, é mesmo? A soja, 7/8 da produção de soja é para alimentar o gado, né? Então nós temos aí um problema sério. Por quê? Ninguém come a morte do boi. Ninguém come a vida do boi. A gente come a morte do boi. A vida o boi usou para ele viver, com a energia que ele recebeu através dos alimentos. E para poluir também. E acaba poluindo. Então, qual é a eficiência alimentar de comer carne? Ela é 1/10 da eficiência alimentar se eu desse todos os grãos que eu dou para o boi, se eu desse para as pessoas. Esse é o problema com a China. A China começou a aumentar, em termos per capita, enormemente o consumo de leite e carne.
E é justamente por isso, a eficiência alimentar de comer carne e leite ela é 1/10 da alimentação anterior deles, que era mais vegetariana. Isso coloca uma pressão gigante na produção de grãos para alimentar o gado, em primeiro lugar, para ele viver e depois morrer. Nós comemos só a morte dele, 1/10 do que ele tinha. Então a soja é uma grande vilã. Ela é um grande problema se não for levado em conta essas questões que eu mencionei agora. As questões sociais, as questões ambientais, os hábitos de consumo, o impacto que tem nas florestas e tudo mais. A ministra Marina Silva tem dado conta do recado? Eu tenho um grande apreço por ela, porque, na verdade, eu acompanho o trabalho dela e eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com ela no dia 1º de outubro, uma reunião de diretores de empresas, e foi um encontro muito bom porque eu aprendi muita coisa. A primeira coisa que eu aprendi com ela foi que ela colocou para o presidente Lula no início que o problema da Amazônia não era problema do Ministério do Meio Ambiente, que é tudo que eu acredito. O problema da Amazônia é um problema de todos nós, né? Basta lembrar que a água da região sudeste desaparece sem a Amazônia. Os ecossistemas estão interligados. Então, se nós destruirmos a Amazônia, a primeira consequência é que a região sudeste fica sem água nenhuma. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que é a região mais desenvolvida e mais povoada do Brasil. Então, ela chegou e falou assim, eu só aceito discutir o problema da Amazônia com os 22 ministérios. E ela conseguiu isso. Ela conseguiu várias coisas. Na usina do Rio Madeira, ela relatou o problema do bagre, ela explicou pra gente. O bagre, ele simplesmente era você tirar uma janelinha embaixo da construção, era uma solução técnica tão ridícula que ela não consegue entender por que teve tanto problema, tanto debate em cima do bagre. O problema é que o bagre, na verdade, ele abastece comunidades vizinhas, então isso cria um problema. E aí ela também explicou uma outra coisa importante, o papel do Ministério do Meio Ambiente não é atrapalhar as empresas, o papel do Ministério do Meio Ambiente é fazer com que as empresas evitem problemas no futuro com a sociedade civil e com o Ministério Público, que não é ela que vai em cima da empresa se acontece alguma coisa errada. Quem vai em cima da empresa quando acontece alguma coisa errada é a sociedade civil e o Ministério Público. Agora, você vê que vira e mexe, tchum-tchum, bate-se, o assunto volta para a Amazônia. Uhum. Pela importância da Amazônia, e até agora você só citou em termos brasileiros, a Amazônia deve mesmo continuar sendo apenas um assunto da nossa soberania ou não necessariamente? Não, ela tem que ser um assunto da nossa soberania porque ela pertence ao nosso território. Agora, ela poderia contar com o apoio da comunidade internacional em termos de financiamento, porque ela não pertence apenas aos brasileiros em termos de planeta. Porque a divisão entre os países nos mapas ela é fictícia, ela na verdade não existe. Então, eu preciso parar com essa história de que o que eu estou fazendo na Amazônia não vai ter problema nos Estados Unidos, o que a China está fazendo tem problema na Coreia, chegou nuvens de poluentes e as escolas fecharam as portas. A nuvem de poluentes da China chega até na Califórnia. Então, assim, esses limites, eles são fictícios. Não faz sentido, os Estados Unidos proíbe produção de termoelétrica porque é poluidor, e vai para o México e constrói termoelétrica. Não, mas espera um pouco, está tudo interligado. Então, e nós temos que lembrar um aspecto importantíssimo. Os países mais desenvolvidos, eles destruíram todas as suas florestas. A Europa e os Estados Unidos destruíram praticamente 100% das suas florestas naturais. Se, por exemplo, os Estados Unidos tivessem se desenvolvido onde está o Brasil, se Pedro Álvares Cabral tivesse errado o caminho, tivesse trocado tudo, e os Estados Unidos fosse onde está o Brasil, não teria sobrado um acre sequer da Amazônia. Os Estados Unidos destruiu a totalidade das suas florestas naturais. Então, é preciso de um diálogo aberto e franco com a comunidade internacional em termos de recursos, né? Um país que está num estágio menor de desenvolvimento tem uma oportunidade grande de entrar no debate falando, olha, é o modelo que está errado. Vocês estão querendo que a gente siga o modelo de vocês, mas vocês têm que reconhecer que o modelo de vocês trouxe prejuízos ambientais gigantescos que só não apareceram para vocês porque vocês continuam importando recursos de outros países. Então, o que você está dizendo é assim, a Amazônia é nossa, mas vocês devem colaborar. Já tem uma globalização muito grande de capitais e já tem propriedades de estrangeiros dentro da Amazônia. Eu não sei qual seria a equação certa. Sem que continue se discutindo essa soberania, sem que isto apareça, é isso. Isso não existe, não poderia quebrar a soberania. Mas vira e mexe é essa a grande questão que surge, não é? Não se metam com a Amazônia, que a Amazônia é nossa. Porque do jeito que você falou foi gentil, mas no geral vem assim. Vocês já destruíram tudo, não se metam com a Amazônia, que a Amazônia resolvemos nós. Não.
Tudo bem, seria bom se essa destruição tivesse trazido aspectos positivos para quem destruiu. E no caso brasileiro, se nós repetirmos o mesmo erro, eu já disse uma consequência que é gravíssima, que é o fato da região sudeste ficar sem água, de acordo com o Smithsonian Tropical Institute. Então, na verdade, eu não posso copiar o erro do outro quando o erro do outro é muito prejudicial, né? Então não faz sentido. O que eu posso fazer é dialogar com a outra parte e falar, olha, como vamos fazer juntos para resolver um problema que vai fazer mal para todo mundo no planeta? Como que nós vamos discutir isso, né? Entendi. Hugo Penteado, economista e ambientalista, é o meu entrevistado, e nós voltamos já já.